Tudo começa com uma semente, uma ideia, uma chama, um chamado. Há mais de 70 anos, em meio a um mundo em transformação, homens e mulheres ouviram a voz de Deus e responderam ao chamado do seu amado. Essa é a história de uma jornada de fé que continua viva. Em 24 de junho de 1949, o marco foi estabelecido neste povo. O início de uma história que vinha sendo preparada há um tempo. Deus, em sua providência, conduziu pessoas dedicadas para plantar a semente do Evangelho, que hoje floresce, transforma as vidas e gerações. A igrejinha, quando eu conheci a igrejinha, ela era uma igreja pequena, eu acho que nem, talvez a metade da que nós congregamos hoje, e ela ficava já no final do povoado. A igreja não tinha piso como a nossa hoje, era um piso simples, chamado vermelhão, e os bancos, não era esse conforto todo como os nossos de hoje. Era um banco que não tinha nem a proteção para as costas, mas mesmo assim o pessoal se sentiu feliz. A gente que acreditamos sempre no sobrenatural de Deus, a gente esperava esse momento. E quando eu e outros irmãos passavam pelo local que a igreja é hoje, a gente sempre falava que no futuro a nossa igreja ela ficaria mais próxima, dos irmãos, mais próximo da comunidade. E aí foi preciso realmente a gente traçar esses planos, e foi quando aconteceu o loteamento através dos pais do irmão Reginaldo, e nós conseguimos comprar o terreno. E após a compra do terreno, a gente fomos construindo aos poucos, E quando fizemos o salão na parte do fundo, aí ao cobrir nós decidimos já congregar, mas a igrejinha ela continuou no local onde estava, até quando nós decidimos vender por um valor não tão assim esperado, mas o valor ele serviu para somar com a construção da igreja a qual nós congregamos hoje. Tornou-se um farol. A igreja adventista da promessa em Luteiros se organizava, crescia e espalhava o Evangelho. Comecei a caminhar para Taboca, mais os crentes, comecei para caminhar pelo mundo todo por aí, e os irmãos me chamando de irmã, e eu dizia que não era ainda. Eu não era ainda. Irmã, é hoje? Não, deixe demorar um pouquinho. Aí a senhora disse que era. Não, eu não disse isso. Quando eu disse é porque é. Aí levaram, passei 10 anos nesse partido, caminhando para todo canto, orando, pregando. Quem vai pregar a irmã dele? Pelo amor de Deus. Aí não, vai sim, aí eu ia, era assim, cantava. Naqueles tempos qualquer pessoa cantava, pregava, falava assim tudo na frente, Aí eu fazia isso tudo, que me firmou para ficar a vida, que eu era muito judiada, sofria muito, trabalhava passado da conta, aí a vontade era de ser de Deus mesmo, sabe? Me entregar a Jesus para Ele me dar força para eu vencer.
Aí venci, graças a Deus venci até hoje. A nossa missão ultrapassou fronteiras, novas ruas, novas casas, novas famílias, mas a mensagem era a mesma: Cristo vive e voltará. Os grupos se dividiam para ir. Um ia para a Rua da Bita, outro subia para a Rua de cá, outro ia para o 80 de baixo. Era assim, né? Todo sábado. E a gente ganhava as almas para o Senhor. A gente chegava nas casas, cantava, orava, lia a palavra. Deus, quando perguntava quem quer aceitar, irmã Lida aceitou em casa, Valdomiro, Maria, muita gente, assim, fora os que eu não lembro, assim, né? Porque, assim, a minha menina que evangelizou, assim, Patrícia, Sônia, a gente saía nos sábados, e os sábados, assim, vocês que são jovens, procurem visitar. Pode ser visitar o velho, o novo, o que for. Ore a Deus, aí um dia Deus vai iluminar. Vá na casa de fulano. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Nossa igreja cresce e se renova, mantendo firme sua essência. A palavra do nosso Deus continua e hoje alcançando novos corações. Olha, foram muitas coisas que Deus realmente fez na minha vida. Mas um dos momentos que marcou na época, tem muito tempo, né, foi quando a minha filha Yara era pequenininha e ela teve... A gente chegou da igreja e de repente ela começou a ficar toda roxa. Ela era bebezinha, devia ter questão de meses, uns 2, 3 meses. E ela ficou toda roxa, e a gente não sabia o que era. E a gente começou a orar, né? Começou a orar porque aos olhos humanos ela estava assim morrendo, né? E a gente começou a orar. E no mesmo momento que a gente orou, Deus restaurou a saúde dela, que ela foi ficando normal, voltou ao normal, que não parecia que ela tinha tido nada, né? Então aquilo marcou muito, porque foi uma operação de Deus, assim, um milagre instantâneo, onde Deus operou milagrosamente na mesma hora que a gente orou. E quando se fala em unção, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento está cheio de experiências práticas, vivencionadas por gerações, porque a unção de Deus é o que move a igreja. A unção de Deus é o que faz com que a igreja, irmãos, rompa com as cadeias do inferno e o evangelho seja propagado ousadamente. Hoje, a história continua sendo escrita pelas crianças que aprendem a crer, pelos jovens que escolhem servir, pelas famílias que mantêm a fé e por líderes que seguem firmados na promessa. Meu encontro com Jesus foi na adolescência, né? E também na fase criança, onde eu já cresci, né? No berço, onde eu já cresci na Adventista da Promessa, a igreja da minha bisa, depois da minha avó, da minha mãe. Então, assim, é uma igreja de geração. E meu encontro com Deus mesmo foi onde eu disse que queria Jesus. Foi na minha adolescência, onde eu percebi que Deus não tem netos, Deus tem filhos. E foi onde eu decidi firmar com Deus mesmo meu compromisso e viver para Ele, viver fazendo a vontade dEle. Muita gente diz assim, né? Eu sinto saudade da igrejinha lá de baixo, da igrejinha lá de baixo. Eu sinto saudade não da igrejinha não. Eu sinto saudade do que eu via na igreja, para hoje, que a gente não vê. Que hoje a gente não vê. Sabe? Porque quem mudou? Foi Deus que mudou? Não. Quem mudou foi nós que mudamos. Que não está acontecendo aquilo que acontecia lá embaixo, na igrejinha lá embaixo. E hoje não acontece, o culpado não é Deus. O culpado está em nós. A culpa está em nós, porque nós não estamos dando lugar, Deus agir
quer dizer como a gente dava lá embaixo. O que eu quero dizer é isso, que aí a gente está dando a igreja bonita, muito jovem, muita jovem linda, mas está faltando uma coisa, tá assim. O avivamento, como diz, se os próprios crentes se calar, até as próprias pedras vão clamar. Porque nós não estamos levando a mensagem como deve ser levada. Às vezes, para nós, como que eu quero dizer assim, eu já estou nada, eu já sou crente, ele quer dizer que faça dele, eu já fiz o meu, mas não é assim. Fez para a vida, como nós já saía daqui, ia até para o Sobradinho, a gente foi de pé para o socorro, de pé muitas vezes a gente foi. Hoje em dia, para ele, para a vida, se ele fosse mais para a cozinha. Como alicerce firmado sobre a rocha permanecemos. A fé de ontem sustenta os passos de hoje, e o amanhã está seguro nas mãos daquele que prometeu. A promessa floresce em cada coração disposto. Que há tempo para todas as coisas. E esse é o tempo, né, de nós despertarmos. A Bíblia também, ela fala que nós precisamos buscar ao Senhor enquanto há tempo, né? Isaías 55, versículo 6 vai falar sobre isso. E como diz o ditado popular, enquanto há vida, há esperança. Então a palavra que eu deixo a todos que estão me assistindo agora é que Deus te ama. Ele tem um propósito assim maravilhoso para realizar na sua vida e na sua família. Você que já serve a Deus, que possa se firmar cada vez mais. E você que ainda não tomou essa decisão, dá tempo. Agora que você possa se apressar, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E aqui está esse templo muito bonito, né? Essa família abençoada aqui em Oiteiro, pronto para te receber. Então fica aqui a minha palavra. O meu desejo é que você possa conhecer a Deus de verdade, saber que não é simplesmente uma ideia. Deus, ele é real, ele nos ama e se preocupa com cada um de nós. Deus lhe abençoe.